Fala, galera. Então, como prometido, vamos aqui para a nossa aula, descomplicando aí a coluna vertebral. Bem, a coluna vertebral, ela é um conjunto de vértebras que se empilham no sentido vertical, umas em cima das outras, para que assim consiga se viabilizar a manutenção da postura ereta do tronco, né? Além disso, possibilita a agilidade e movimento dos membros superiores e inferiores, né? Sendo aí o eixo do equilíbrio do indivíduo, né? Vai atuar na proteção de órgãos viscerais vitais, principalmente na região torácica, onde com auxílio das costelas nós conseguimos aí, né, a proteção, né, dar o eixo. Você vai perceber que existem algumas vértebras que vão se articular aí com os arcos costais, né, que são as costelas posteriores. Para além disso, promove a absorção e dissipação de choques mecânicos, né, aliviando aí a pressão das cargas axiais, né, juntamente devido à pressão gravitacional. Para além disso, vai exercer aí a proteção também da porção aí, né, da medula espinhal, que passa por dentro do canal vertebral, certo? E, consequentemente, a proteção do mesmo. E aí, pode-se observar, né, aqui no aplicativo não tem aí, né, não aparece, mas entre uma vértebra e outra nós temos aí um disco intervertebral, e esse disco ele evita aí o atrito entre vértebras. E muitas das patologias que acometem a coluna vertebral é devido ao desgaste desse disco, no qual nós chamamos de discopatias. Posteriormente, nós podemos estar falando sobre isso. E aí, o que é que se considera aí sobre a coluna vertebral? Bem, a coluna ela é constituída por dois tipos de vértebras, as vértebras típicas e as vértebras atípicas. Tá, qual é a diferença entre as vértebras típicas das vértebras atípicas? Pode-se perceber que as vértebras típicas possuem características em comum, como, por exemplo, um corpo vertebral, que é aí a região anterior da vértebra, e um arco vertebral, que é a parte posterior da vértebra. Nesse arco, nós temos aqui processos espinhosos e processos transversos. Porém, as vértebras atípicas, nós temos aqui dois exemplos, né? Onde a primeira vértebra da coluna vertebral é chamada de atlas e a segunda de axis. Uma característica atípica da vértebra axis é possuir um dente, que nós denominamos de processo odontoide, como vocês podem ver aqui. E a primeira vértebra, certo? O atlas vai possuir dois arcos, né? Um arco anterior e um arco posterior, aí no qual vocês podem estar visualizando. Para além disso, massas laterais. Vale ressaltar que superiormente, né, o atlas vai aí estar se articulando com o osso occipital, sendo assim formando a articulação atlanto-occipital. Bem, quantas vértebras uma coluna vertebral possui, certo? Então, essa quantidade vai variar de acordo com a vida, de acordo com a faixa etária do indivíduo, certo? Onde na fase adulta nós temos aí 26 vértebras, na fase infantil nós temos aí 33. Essa variante se dá porque consideram-se que os últimos dois segmentos vão se infundir, assim como os ossos longos do indivíduo, quando o indivíduo alcança aí a maturidade. Então, eles consideram aí uma única vértebra só quando o indivíduo ele alcança a maturidade, tá? Então, na faixa etária infantil aí as literaturas consideram que o indivíduo possui 33 vértebras. Porém, quando ele alcança aí a maturidade, nós vamos ter apenas 26. Outro detalhe interessante é que a coluna ela é dividida em segmentos. E esses segmentos são um conjunto de vértebras que possui dada característica ou localização aí em comum. E os segmentos são divididos em segmento cervical, onde nós teremos 7 vértebras, a começar da primeira vértebra C1, que é o atlas, segunda vértebra C2, que é o axis, C3, C4, C5, C6 e C7. Então, 7 vértebras compõem aí, certo? O segmento cervical. E nós temos aqui as vértebras torácicas, onde nós podemos identificar as vértebras torácicas através das facetas articulares, como vocês podem ver aqui. Aqui é o local onde os arcos costais se inserem.
Então, nós teremos 12 vértebras compondo o segmento torácico, ou seja, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 e assim vai, né? T11, T12, para que nós cheguemos aí, certo? Nas vértebras lombares. E aí, nas vértebras lombares, nós teremos 5 vértebras, a contar aí a partir de onde já não se consegue ver aí as facetas articulares. Né? Nós temos aí 12 vértebras torácicas, vale ressaltar, porque nós vamos ter aí 12 pares de costelas. E aí, cada uma vai se englobar aí em uma parte da vértebra, né? Tanto é que vai ter 2 vértebras torácicas, 2 lados aí, quer dizer, né, da vértebra torácica, onde cada costela vai se inserir em um do lado, beleza? Então, no segmento lombar, nós teremos 5 vértebras. Então, L1, L2, L3, L4, L5, e aí nós chegamos no segmento sacral, né, onde nós podemos ver aqui a articulação lombosacro, né, e essa regiãozinha aqui do sacro, como os senhores podem ver, é chamada de promontório, certo? Essa regiãozinha aqui. E aí no sacro nós teremos aquela variante de 5 vértebras ou uma, certo? E nós teremos aqui o cóccix, onde nós teremos 4 vértebras ou uma, né? C1, né? Coccígea 1, 2, 3 e 4, ou apenas 1, porque vai ter aquela questão, certo? Outro detalhe interessante que se tem aqui sobre a coluna vertebral é a questão das curvaturas, pois é através das curvaturas que nós conseguimos a possibilitar, né, a viabilidade da manutenção da postura. Nós teremos aqui 2 tipos normais de curvaturas, que é a curvatura anterior e a curvatura posterior, como os senhores podem ver. Bem, quando nós traçamos aqui uma linha vertical, fica mais fácil de identificar aqui essas curvaturas. E aí nós teremos a curvatura anterior, que é na região da cervical, onde nós chamamos de lordose. E a curvatura posterior, ela é chamada de cifose. E aí pode-se perceber que nós temos aí cada segmento vai ter aí uma curvatura. E aí fica uma lordose e uma cifose, ou seja, uma anterior, uma posterior, outra anterior, certo? E outra posterior, certo? Ou seja, cifose. E aí pode-se perceber cervical, lordose, torácica, cifose, L de lombar e também L de lordose. E C, né? O sacro e o cóccix aí sendo uma cifose, ou seja, uma curvatura posterior. Essa era a nossa aulinha de hoje. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.